Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do RCast. Se você não me conhece, o meu nome é Elisa, sou psiquiatra e fundadora do R0 e hoje eu estou aqui com Yuri, residente de psiquiatria do IPUB, aqui no Rio de Janeiro. E nos bastidores a gente já estava trocando umas figurinhas a respeito da residência, porque, enfim, psiquiatria eu me sinto mais em casa para tirar dúvidas a respeito do serviço e etc. Então, estou muito feliz de te receber aqui. Acho que vai ser uma troca muito rica. Realmente é um serviço que eu não conheço tanto, então eu imagino que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, então eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Sim. Prazer te receber aqui. Obrigada pela disponibilidade e interesse em contribuir. Muito prazer. O agradecimento é meu, na verdade, né, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje por, pertencer à comunidade também e hoje estar podendo de alguma forma retribuir e complementar alguma informação que possa estar faltando para alguém que possa ouvir, possa assistir a gente, né? Assim como me foi útil um dia, né? Isso é muito bom. E assim, eu acho que, como a gente estava falando, né, agora há pouco, eu acho que estar aqui conversando com residentes, enfim, médicos especialistas, é uma oportunidade das pessoas que estão assistindo, que estão escutando, se inspirar na história de cada um de vocês e aprender também, né? Porque eu tenho certeza que da mesma forma que alguém te trouxe uma informação lá no R0 que te ajudou, hoje você pode compartilhar a sua história e ajudar outras pessoas. Então, assim, quero falar de tudo, não só da residência especificamente, mas seu caminho na medicina, como que foi, de onde você veio, seu nome, seu bairro, Bom, como que você chegou na medicina e como que você chegou na psiquiatria, né? Que é uma dúvida também, um dilema muito frequente durante a graduação e a gente sabe. claro. Bom, vamos por partes, então. A gente tem limite de tempo aqui, qualquer coisa Pode ir embora. você vai me adiantando aqui, tá? Se eu começar a falar demais, vai me cortando, vai me perguntando. Mas, bom, primeiro o meu caminho na medicina, né? Foi um caminho um pouco diferente do usual. Eu nunca tive o sonho, assim, o grande sonho de fazer medicina. Nunca foi uma coisa que esteve no meu radar. Até porque quando a gente é muito novo, né? Tá naquela época ali do final do ensino médio, não tem, assim, maturidade. Se não tiver uma orientação muito adequada, não tem maturidade suficiente para poder definir aquilo que é melhor pra gente, né? E eu, como simplesmente fui muito apaixonado a minha vida inteira por matemática e física, achei que o meu canto era engenharia, né? Gostava da física mecânica, então falei, vou fazer engenharia mecânica. E foi assim a minha primeira decisão. Graças a Deus consegui passar no vestibular, né? Lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Cursei um ano de engenharia. E aí, logo no primeiro ano, ali com 18 anos, eu olhei para a profissão um pouco como um todo, né? Vi os meus professores comentando a respeito do que era ser um engenheiro, né? E quais eram as perspectivas de trabalho de um engenheiro. Eu falei, isso aí não tem nada a ver comigo. Foi mais ou menos assim. E aí tive muita dúvida na época, mas bati um martelo de que eu não ia fazer isso e conversei em casa com a minha família até e falei, tá bom, só preciso arrumar um caminho agora, né? O que eu vou fazer? E isso aí foi até um pouco engraçado. Eu tava na época decidindo, assim, era meados de dezembro para janeiro. O ano seguinte ia começar, se eu quisesse retomar pro cursinho, né, teria que decidir o que eu ia fazer de prontidão. Fevereiro já começavam as coisas. E aí eu decidi, assim, olhando para o que eu tinha disponível, a medicina apareceu como uma possibilidade. Eu falei, eu gosto de gente, acho que pode ser uma ideia boa, cuidar de gente. Na época eu vi um pouco de Grey's Anatomy também. Isso aí me pareceu um pouco interessante, né? Sabendo que o dia a dia não é aquele, agora que eu passei por isso. É bem diferente. Mas aquilo me chamou um pouco de atenção e foi um tiro no escuro, assim. Eu falei, eu vou pra medicina, eu acho que eu posso me encontrar ali. E sabendo também da quantidade, né, de variedade, né, de possibilidade de trabalho dentro da medicina, né? Desde antes, vendo que um psiquiatra é absolutamente diferente de um radiologista, que é absolutamente diferente de um cirurgião. Então eu falei, se eu estiver errando aqui na graduação, eu posso acertar ali na especialidade depois, entendeu? Então
foi mais ou menos esse o caminho da escolha da graduação, né? E consegui passar também na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Me apresentando mais formalmente. Me chamo Yuri, como você disse, sou natural de Vitória, do Espírito Santo, né? Por isso que fiz a minha graduação por lá. Tenho 28 anos, deixar isso claro também, né? Para não haver dúvidas. Fiz o cursinho novamente, consegui passar, concluí a faculdade lá na UFS. Terminando, durante a graduação, tive muita dúvida a respeito das especialidades, né? Como eu fui uma pessoa que deu um pouco de um tiro no escuro, eu acabei gostando um pouco de tudo, assim, na medicina, menos do centro cirúrgico. Ali É sempre fácil saber o que a gente não gosta de jeito nenhum, né? Definitivamente. Me dava bem na GO ali, na pediatria, mas no centro cirúrgico nunca, assim. Eu olhava aquelas coisas e falava, não, aqui não é o meu lugar, com certeza. Mas enfim, era um cara que gostava de tudo, assim, não desgostava de nada. Acho que isso é uma coisa importante de se falar, né? Coincidentemente, um dos estágios mais decepcionantes para mim foi o meu estágio de psiquiatria, na época, né, que eu estava acho que no 8º período, se eu não me engano. Era um estágio que eu não gostava de ir, né? Eu sempre sondei a possibilidade de fazer psiquiatria desde o começo da residência, mas por interesses particulares, né, assuntos, né, de psicologia, de filosofia, esse tipo de coisa. Mas nunca coloquei a psiquiatria como a primeira opção, assim. Já pensei em fazer infecto, né? Eu tinha na minha cabeça essa ideia, assim, né, talvez mais jovial de querer ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? E via na infecto a possibilidade de você fazer, né, tratamento de prevenção em massa, né? Esses tratamentos mais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Então isso me chamou a atenção num primeiro momento. Depois de um tempo na graduação, isso é curioso também, eu comecei a me identificar e achar que fazia mais sentido para mim não tratar um número grande de pacientes, mas tratar o paciente mais grave. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção, assim. Geralmente nos ambientes da graduação, onde o pessoal, né, no internato principalmente, se afastava um pouco por ser uma situação um pouco mais difícil, ou por ser aquele paciente mais demandante, na reumato, na psiquiatria, eu senti um pouco que ele era o meu lugar, assim, onde eu fazia um pouco de diferença e eu gostava, assumia algumas responsabilidades desse tipo de paciente e sentia como uma espécie de vocação mesmo, de chamado para aquilo. Então eu comecei a pensar no paciente que estava mal, e eu fiquei na dúvida entre onco... Não, na hora que você falou paciente mal, eu falei, com certeza vai sair uma oncologia aí. Aí eu fiquei na dúvida entre onco e psiquiatria. Já pensei em outras coisas também, geriatria, mas enfim. Mas eu via que esses pacientes eram bem sofridos, né? E a psiquiatria acabou ficando em segundo plano por muito tempo, porque eu tive, também acho isso importante falar, né? Essas verdades que a gente fala, né? Para não ficar aqui só em um tom teatral de podcast, né? Essas verdades são as que acabam mais vinculando, assim, com as histórias reais das pessoas, porque é uma história real que eu tô falando, né? Tive uns momentos de dificuldade maior durante a graduação, né? Dificuldade mental mesmo. Passei por baixas, assim, né? Durante alguns anos da graduação. Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Talvez um pouco a minha família, mas pouco também, sempre levei isso muito sozinho, não procurei muita ajuda na época, né? Quem sabe mesmo disso é o meu próprio terapeuta, um grande amigo hoje, né? Inclusive, apresentamos um seminário juntos semana passada sobre saúde mental e espiritualidade. Hoje a gente é próximo como amigo, assim, ele me ajudou a sair desse buraco. Mas passei por momentos muito difíceis, assim, né, mentalmente falando, durante a graduação, e achei que eu seria incapaz mesmo de ajudar, né, as pessoas, sendo que eu não estava sendo suporte nem para mim mesmo, né? Então a psiquiatria ela acabou ficando como uma segunda opção até a reta final ali da graduação. Onco estava dominando ali, né, no terceiro, no quarto ano, no quinto ano, assim, porque eu achei que eu não ia dar conta, né, de ajudar os outros assim, né, com esse sofrimento psíquico. E vivendo isso na pele foi que eu percebi que o sofrimento psíquico ele é mais doloroso do que boa parte dos sofrimentos físicos, se não todos, né? Eu acho que um paciente com câncer aí, metástase, né, no estágio terminal,
morrendo em paz com a vida, é uma pessoa mais satisfeita e mais feliz do que um depressivo grave, né? Que é um morto-vivo, na verdade, né? Então foi sentindo um pouco na pele que eu percebi que eu não desejava nem pro meu pior inimigo sentir essas coisas que um dia eu senti, né? Então eu vi que o paciente que mais sofre é esse. Aí me chamou mais atenção a psiquiatria. E aí depois que as coisas clarearam de novo, graças a Deus, eu falei, não, eu vou pra psiquiatria. Aí eu entrei no internato já, quinto e sexto ano de decisão tomada, era psiquiatria, né? Foi mais ou menos por aí a escolha. Yuri, eu achei assim, muito legal a gente abordar essa questão, porque eu vejo com uma certa frequência, enfim, né? Eu atendo no consultório muitos acadêmicos de medicina e no próprio R0 as pessoas às vezes me perguntam, relatando exatamente essa percepção de tipo, como que eu, tendo vivido ou estando vivendo uma questão de saúde mental, posso pensar em ser uma profissional para ajudar alguém na saúde mental deles. Como que hoje você enxerga isso? Você ter vivido isso, você acha que hoje te faz enfim, já psiquiatra, você atende lá na instituição e tudo melhor, mais sensível? Absolutamente. Com toda a certeza do mundo. Né? Eu acho que, claro, você precisa, isso para qualquer profissão, né? Para as coisas fluírem de uma forma melhor, um mínimo de estabilidade, né? Isso é normal, não só para ser um psiquiatra ou mas para qualquer outra profissão, qualquer outra especialidade, né? Mas a vivência que você ganha, né, usando você como seu próprio rato de laboratório assim, é insubstituível. Não tem fenomenologia estudada, não tem exame psíquico acurado, não tem uma entrevista com uma boa escuta que realmente vincule com o paciente da forma como você vincula quando você entende realmente o sofrimento dele, né? E isso é curioso de ver, né? Eu tô vendo agora na residência, quando eu converso com algum paciente que está passando por uma situação parecida com a que eu passei, e eu falo, é isso que você sente? É exatamente isso, é isso, mais isso, é mais ou menos assim que vem no final do dia, é isso aí. Às vezes o paciente não estava conseguindo nomear, não estava conseguindo organizar, né? E isso me dá uma clareza maior, porque eu passei um pouco por isso, né? Então, a resposta é sim, sem dúvida. Facilita muito, ajuda muito, né? Muito, assim, na contramão do que costumam dizer, né? Eu já tive contato com alunos, inclusive da UFES, né? Da faculdade que eu fiz, que vieram tirar essa dúvida comigo a respeito exatamente disso, né? Poxa, tô mal, saúde mental tá meio na fossa, mas eu pretendo fazer psiquiatria, o que você acha disso, né? Já recebi uma ou duas vezes essa pergunta, assim, de outros acadêmicos. É um que eu conhecia e o outro que foi por intermédio de um outro colega, mas enfim, não é o caso. E respondi a mesma coisa que eu tô te respondendo, né? Isso é uma riqueza, assim, né? Porque é a empatia mesmo, né? O vínculo que você consegue criar com o seu paciente depois de ter experienciado um fenômeno desse é muito maior, né? E eu acho que também as ferramentas que a gente precisa desenvolver para, enfim, superar essa fase, né? Enfim, você teve um processo com seu terapeuta, serve de aprendizado também. E coisas que talvez uma pessoa que nunca vivenciou isso, nunca se deu a oportunidade de sentar na frente de um terapeuta e elaborar questões que estão no porão ali da sua psique, né? Então, talvez esse sofrimento possibilite uma aproximação de uma nova versão de si mesma que talvez nunca seria desenvolvida, porque eu via várias pessoas chegar na residência nunca tendo feito uma terapia, nunca tendo feito uma análise, e isso é ferramenta para uma boa escuta, para um bom atendimento. Eu vejo isso, o valor que tem eu estar em dia com a minha análise no serviço que eu presto para os meus pacientes. Com certeza. E talvez a gente passe a dar valor a isso, tal como a gente dá, a partir do momento que a gente precisou disso, claro, verdadeiramente. Claro. Né? Eu costumo brincar, né, com o meu terapeuta e para todas as pessoas que eu indico que vão parar lá também. Inclusive tem um amigo meu que recentemente começou terapia com esse mesmo terapeuta, né, por indicação minha. E eu falei com ele falou, cara,
tá tudo rodando aqui. Eu falei, meu amigo, você abre uma caixa de Pandora ali no começo, né? E disse pra ele, o processo às vezes é um pouco, né? A maior parte das vezes, dói um pouco mesmo, né? Porque trata-se, né, de uma boa terapia, uma terapia séria, trata-se sempre, né, de um processo de amadurecimento que te coloca para caminhar sempre para frente, né? E se enxergar, olhar no espelho ali e ver coisas que estavam no fundo ali que você não estava conseguindo nem enxergar, nem enxergava, nem sabia que existia, né? Você traz isso e fala, caramba, né, eu sou um pouco menos isso que eu achava que eu era, ou eu sou muito isso e eu achava que eu não era nada, né? Eu sou, sei lá, por exemplo, sou soberbo pra caramba, eu achava que eu era humilde, né? Eu sou infantil pra caramba nessa área da minha vida, eu achava que eu era um baita conselheiro pros meus amigos, né? Então são essas nuances aí importantes que você vai descobrindo e que com certeza servem de ferramenta hoje para mim, para usar com os meus próprios pacientes, né? Formado na minha própria terapia há 5, 6 anos já, né? E Yuri, outra coisa que eu achei assim sensacional, porque eu vivi muito isso e talvez outras pessoas estejam vivendo também, que é no meu internato de saúde mental, eu tive certeza que eu não faria psiquiatria. Porque eu entrei na faculdade ali flertando com a psiquiatria, mas eu pensava, no internato eu vivi um estágio que foi muito desafiador, enfim, em várias instâncias, e eu falei, isso não é pra mim. Sim. O que aconteceu nesse estágio? Como que foi pra você, enfim, a partir dessa experiência, tomar essa decisão de que talvez não era isso? E como que foi depois também voltar atrás e falar, não, é psiquiatria a despeito dessa experiência talvez negativa que você teve? Então, você me fez lembrar que, salvo engano, foi no 8º período, um período antes do internato mesmo, meu estágio em psiquiatria. Isso não me abalou. Não abalou o fato de que a psiquiatria era uma grande opção para mim. Porque eu sabia, de alguma forma, que aquela psiquiatria não era a psiquiatria que eu gostaria de praticar. É isso. Então, eu acabei assim, eu não fui muito moldado pelo ambiente a ponto de falar, eu vou deixar de fazer psiquiatria porque o estágio foi ruim. Não. Isso que você falou, a despeito do estágio, durante o estágio eu já estava percebendo, né? E eu já ouvia antes também. Me perdoe se estiver ouvindo, acho difícil estar ouvindo, mas boa parte, a gente sabe que boa parte do interesse que a gente cria em algumas matérias, né, não são só pelas coisas que a gente está trabalhando ali durante a graduação, durante o internato, né? É por quem está dando isso. Sim. Então, às vezes, uma matéria que pode parecer insignificante, né, para alguém pode ser, o otorrino pode ser chato, né? Mas às vezes você tem um professor fantástico, você acaba gostando, né, do conteúdo. Para se imaginar uma primeira vez fazendo aquilo porque gostou de quem tá ensinando. E você já parou pra pensar quão maluco é isso? Muito. Imagina a gente escolher por conta do professor e você vai chegar na vida real e aquele professor não vai estar ali. Exatamente. E bom, então foi isso. A minha experiência na psiquiatria ela foi majoritariamente ruim porque eu caí na divisão com um professor que não era uma boa referência de psiquiatria nos meus olhos, assim, né? Quem sou eu para falar? Mas não tô falando nem da abordagem técnica, porque eu não sabia, né? Pouco sei ainda. Tô no começo da residência. Mas falo da abordagem humana mesmo, da forma como eram estruturados os atendimentos, né? Achava os casos muito desafiadores para serem administrados ali né, e atendidos por 2, 3, 4 pessoas na mesma sala. Achava aquilo completamente desagradável, né, para o paciente. No momento que ele precisava de mais intimidade ali, às vezes com no máximo 2 pessoas, amontoava 5, 6 pessoas na mesma sala, depois o próprio preceptor entrava na sala com mais 2, 3 pessoas e discutia o caso do paciente na frente do paciente. Então, assim, eu achava isso péssimo, né? E uma frieza com o paciente. Então, eu olhava para aquilo que me dava pavor. Eu achava que o paciente saía pior do que tinha entrado. E só ajuste medicamentoso, né? Só. Piorou o sono, aumenta a dose disso, né? Tá um pouco mais apático, diminui isso. Né? Sente ainda ansiedade, aumenta um pouco isso. Então, eu ficava igual, né, só um alquimista, assim, espectador. E, assim, não costumava falar muito com os pacientes. Então, aquilo foi uma coisa que
Me causou um pavor, assim. Eu falei, definitivamente. Mas não me assustou no sentido de eu pensar em não fazer psiquiatria. Porque eu sabia que se em algum momento eu fizesse psiquiatria, essa não ia ser a minha abordagem, né? E não é. Muito pelo contrário, eu tento fazer o inverso disso. Serviu de aprendizado do que não fazer. Lógico, né? aprendendo pela via negativa também, né? Então foi um dos piores estágios que eu tive, realmente, sendo bem sincero, durante a graduação. Mas isso não me deixou, não abalou o meu interesse na psiquiatria, não, porque eu sei que a psiquiatria é uma área que você não depende tanto de um sistema para poder, né, fazer as coisas acontecerem. Você precisa de você, né, de ouvido, de uma boca e de uma sala aqui como essa, que já funciona legal, assim, e uma caneta. Entendeu? Então não tive muito essa transição, não, de não vou fazer porque a experiência foi ruim e voltei a querer fazer porque vi alguma coisa que me animou, que despertou mais meu interesse. Não. Já estava com a ideia na cabeça da psiquiatria e, apesar do estágio ruim, que eu já contava que fosse ser um pouco, porque já tinha ouvido falar, né, dos veteranos, né, isso não mudou o que eu achava, porque eu sabia que existia uma outra psiquiatria possível de ser praticada, entendeu? E aí, então você entrou no internato já sabendo que era psiquiatria. Eu entrei, assim, eu sou meio metódico, falei, olha, tá na hora de eu talvez não decidir absolutamente o que eu vou fazer, mas eu preciso já ter um rumo na minha cabeça, então vamos lá. Aí eu imprimi a lista porque a USP é o que tem mais especialidade de residência para fazer, se eu não me engano. Eu imprimi a lista de todas as especialidades da USP que tinha lá disponível no site e fui riscando. Elenquei algumas variáveis, né? Tipo de paciente, por exemplo, né? Remuneração, estilo de trabalho, né? O que tem de pior e melhor na especialidade, interesses pessoais, aonde eu acho que eu tenho um chamado, uma certa vocação, e fui riscando. Aí no final sobrou isso que eu te falei, né, no começo da conversa, onco e psiquiatria. Mas aí psiquiatria acabou me chamando mais atenção por 3 grandes motivos, né? Primeiro porque eu tenho mais afinidade com os temas, são coisas que realmente me interessam, eu gosto de estudar. Segundo, porque você tem uma barreira de mercado muito mais tranquila do que onco, pelo menos na minha cidade, onco é muito fechada, né? São grandes empresas de São Paulo hoje que compraram a maior parte das estruturas lá, né, de atendimento de oncologia, então você tem uma barreira muito grande para furar, para se inserir no mercado, assim, é muito mais difícil. Psiquiatra não, né? Você formou, ou nem está formado, como é cultural na psiquiatria, você já começa a atender por fora, né, no seu consultório, online. E a terceira coisa é tempo de residência mesmo. A psiquiatria, acesso direto, 3 anos, mais 1 ano de sub se quiser fazer. A onco não, né? 2 de clínica, depois acho que são 2 ou 3 de onco. São 2, mas aí a galera ainda talvez faz um fellow. Então mais tempo ainda, e eu como tive esses atrasos aí, entre muitas aspas, também já falei, pô, vou querer com 32, 33, estar me inserindo no mercado ainda. Então foi um pouco dessas 3 coisas, assim. Mas o principal mesmo foi o chamado interesse pessoal, assim, particular, entendeu? Aí foi aí que eu decidi fazer psiquiatria. E com essa decisão, veio algum receio? Veio. O de sempre. O de achar complexo demais. De achar que pudesse não dar conta de prestar o melhor suporte. Ele ainda habita em mim. Ainda habita em mim. Mas dia após dia eu luto contra o próprio Yuri aqui para tentar fazer o melhor e se formar melhor. É isso. Talvez esse medo, ele não pode dominar. Sem dúvida. Mas ele protege. Sim. É ele que te move de uma certa forma também, né? E você vai estar preocupado por oferecer o melhor para o paciente. Lógico. Hoje eu fiquei... Hoje mesmo. Fiquei revoltado comigo. Porque eu marquei um encaixe no paciente na minha agenda meio-dia. Geralmente o ambulatório começa às 1, né? Esqueci. Cheguei 1 hora, porque a agenda fica lá na recepção do consultório, né? Não é uma agenda que a gente leva para casa. Porque dependendo da recepção, marca alguma coisa pra gente, então tem que ficar lá. Cheguei 1 hora da tarde, tava o nome dele no sistema, desde 11 e pouco que ele tinha chegado, e os pacientes se deslocam aqui no Rio de Janeiro, bons trajetos, né? E é um paciente querido, é um paciente que precisa de um suporte, é um paciente que a gente ia fazer um ajuste,
das coisas, né, nessa consulta de algumas medicações e tudo. E ele tinha ido embora, porque ele precisava fazer um outro exame, né, que ele tinha marcado às 3 horas. E eu fiquei revoltado, né, comigo, assim. Tipo assim, caramba, mas, enfim, consegui dar um jeito, peguei o número dele, liguei pra ele, marquei online, demos um jeito, assim. Aham. Mas tô só dando um exemplo de uma coisa, né, de que a revolta, o medo, a ansiedade, a angústia, até um certo ponto, elas te movem, né, pra uma coisa positiva. E tipo, que bom que você ficou bravo consigo mesmo, Sim. porque de alguma forma você aprendeu e resolveu. Sim, Não significa que você não vai errar de novo, Sim, pode ser sim, que sim. aconteça, mas a gente também não pode normalizar, né? Tipo assim, não, isso eu acho absolutamente errado, assim, você... Uhum. Uma situação dessa, por exemplo, não te causar alguma coisa, né? O paciente veio lá de Pavuna, ele tem um déficit visual, né? É um paciente que era previamente rígido, teve um incidente aí que teve diversas repercussões, né? Tanto neurológicas quanto funcionais, né? Motoras e visuais. Ele vem lá de longe, sozinho, né, de metrô, da última estação lá até aqui, demora 1 hora e pouco para chegar. Não é simples, assim, para eu faltar com responsabilidade e simplesmente não chegar no horário. Está muito errado. Então, se isso não incomoda, tá faltando. Isso é minha opinião, hein? Aham. Tá faltando mais sensibilidade, um pouquinho, assim. Sim, sim. Faltando mais sensibilidade. E Yuri, assim, vindo para a parte pub, né? Rio de Janeiro, outro estado. Isso. Como que foi isso? Prestou prova em vários lugares? Como que escolheu aqui? Uhum. Bom, lá no Espírito Santo a gente tem uma residência só de psiquiatria, 2, né? Mas que uma em Cachoeiro, outra em Vitória mesmo, né? São poucas vagas, eu não me lembro quantas são exatamente, 5, acho, em Vitória 5, 6, 2, 3 em Cachoeiro. E é uma residência nova, né? Tem 5 anos, tem 2 turmas formadas. Que é aquela só. ICEP. A UFES não tem psiquiatria. Não, a UFES não tem, mas o ICEP roda ali no ambulatório em alguns entendi. ambulatórios da UFES e roda também nos ambulatórios de psiquiatria, em alguns ambulatórios de neuro da UFES e roda na parte de interconsulta também no HU da UFES. Uhum. Né? Então, vincula ali. Mas o ICEP é o programa de residência do Espírito Santo, que é da Grande Vitória, né? Majoritariamente Cariacica, Vila Velha e Vitória, pelo que eu entendi. Uhum. Tem uma grade legal, moderna, tem excelentes professores que eu conheci, né? Que eu sei quem são, mas não é tradicional, né? É novo. Até 5 anos atrás, a gente não tinha residência de psiquiatria no Espírito Santo, né? Então, culturalmente, as pessoas que iam fazer psiquiatria saíam para o Sudeste, né? Algumas para BH, mas a maior parte para o Rio e para São Paulo. Para o Rio vinha sempre uma grande leva, né? Principalmente para o Pinel e para o IPUB. Entendi. É bem cultural de Vitória, assim. E, bom, a escolha da instituição se deu da seguinte forma. Eu, em 2023, quando estava no último período, soube que tinha um estágio, né, a possibilidade de fazer um estágio aqui no IPUB, né, no Rio de Janeiro. E eu nunca tive a pretensão de sair para outro lugar que não fosse para o Rio, assim. Me perdoe o pessoal de São Paulo, mas eu tenho pavor de São Paulo. A pessoa que cresce na praia não abre mão tem tão jeito, fácil. Né? E eu que cresci mesmo, minha família toda da praia, meu pai surfa, eu surfo. Assim, São Paulo era uma coisa que estava fora de cogitação para mim, né? Na verdade, São Paulo era a primeira opção até eu descobrir o IPUB, né? Eu sabia que tinha algum serviço aqui no Rio, descobri que o serviço da UFRJ, desse tal do IPUB, era um serviço forte, né? Que tinha um nome nacional bacana, né? Mas eu achava que era longe, né? Para quem conhece o Rio, lá no fundão. Depois que eu descobri que era muito bem localizado na Zona Sul, ali em Botafogo, e vi que tinha a opção de você fazer um estágio, né, de 1 mês, 2 meses como interno, eu falei, eu vou lá conhecer, né? Em 2023, né, no meu 12º período, eu formei na metade do ano de 2023, eu vim fazer o estágio aqui no Rio de Janeiro. Fiquei 1 mês e no 3º dia eu bati o martelo que eu queria psiquiatria mesmo e que era ali que eu queria. Conheci o serviço, olhei, falei, o serviço é riquíssimo, super bem localizado, super bem estruturado e é isso, a decisão foi tomada nesse momento, assim, falei, é o IPUB,
Então era a sua primeira opção. Era a minha primeira opção. Gente. Era a minha primeira opção. Uhum. Entendeu? Eu tive até um dilema, né, junto com a minha noiva pra gente decidir se a gente ia ficar em Vitória, né, ou se ia até pra BH pela nossa nota do ENARE, porque né, também foi uma coisa que chamou a atenção pra gente, né, algumas instituições de lá, mas a gente acabou decidindo vir pro Rio, né? Ela pra fazer pediatria na UFRJ e eu pra fazer a psiquiatria. Uhum. Mas foi lá em 2023, quando eu fiz esse estágio, que eu decidi que era a primeira opção. Nem fiz prova em São Paulo, nenhuma. E eu acho que isso né, a gente tá sempre falando sobre isso aqui, vale reforçar o valor de você ir conhecer o lugar, né? De você viver e falar. Você podia ter falado, não, é uma loucura, eu não quero fazer isso. Ou então você ter certeza de onde você quer ir, da especialidade. É uma experiência que não tem igual, né? Exatamente. Eu acho que, assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai escolher um serviço de residência que você quer prestar e elencar a sua ordem, né? A sua hierarquia de serviços. Porque, antes de tudo, antes do ouvir falar, você tem que falar com quem está lá dentro, assim. E depois de superior a isso, é você ir, né? Você pisar, você olhar, você ver como as coisas acontecem, né? Eu até falei com um amigo meu, ele passou no IPUB e passou lá no HU, na UFMG, né? E cheio da dúvida, não sei pra onde eu vou. Eu falei, pisa na cidade, pisa no serviço, vê como é que funciona, nem que sejam 2 dias. Converse com pessoas de lá o tempo inteiro, com o máximo de pessoas que você conseguir para não coletar uma opinião só. Você tem que ser pra frente nesse sentido. Que aí você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva, que tem mais a ver com você e mais a ver com o que você quer. Ele fez isso, me largou aqui. Pô, Cássio, tá lá no HU, não, FMG agora. Uhum. E eu achei melhor ficar aqui. Uhum. Né? Daria pra passar em BH também? Daria, mas não no HU com ele, não. Uhum. Daria pra passar no Raul. Entendi. Acho que no Raul daria pra passar. Então foi uma escolha mesmo vir pro Rio. Foi. E tinha o ICEP também, né? Uhum. Que também foi uma opção lá no Espírito Santo. Ah, você chegou a prestar lá também? É o ENARE também. Ah, É ENARE sim. também. Então foi a mesma prova do HC, do UFMG, do Raul, do Pinel aqui no Rio, do ICEP no Espírito Santo, mas eu acabei colocando a nota no Pinel. Uhum. E deixei o Pinel como segunda ou terceira opção, o Pinel e o ERJ ali como as outras opções. Entendi. Entendeu? E assim, né, você falou do valor de conversar com quem tá lá dentro do serviço, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade da residência lá no IPUB, como que tem sido esse início aí de R1, o que você sabe que vem pela frente, pra galera conhecer um pouco mais sobre o serviço. Perfeito. O IPUB é um instituto, né, de psiquiatria vinculado ao UFRJ, né? Se eu não me engano, já me disseram essa informação, né? É o único hospital, escola psiquiátrico que tem, né, nacional. Ele é muito tradicional, né? Ele herdou diretamente o que era chamado Hospício Dom Pedro II, que foi fundado aqui como a primeira casa de alienados, se eu não me engano, em 1854, assim, por isso ser um serviço tradicional. Fica muito bem localizado ali, né, entre Botafogo e Urca. E, bom, ele se vinculou, eu não lembro em que ano que foi, né, mas foi no final do século XX, se eu não me engano, que se vinculou ao FRJ. E é um instituto que oferece uma diversidade muito grande de atendimentos e de ambulatórios especializados, né. Hoje, né, atualmente, hoje mesmo, parece que esse ano está sendo um dos piores anos, que está passando por alguns problemas de recursos materiais, né? Isso por alguns motivos que as pessoas têm comentado, né? Por alguns recursos que não estão chegando, enfim. Tá com aperto da parte de recurso material, mas eu acho que a parte de recurso humano, né, do IPUB é muito forte, né? O que a gente tem disponível lá hoje? A gente tem uma enfermaria, se eu não me engano, com mais de 54 ou 56 leitos ativos, tanto masculina quanto feminina, né? A gente tem ambulatórios especializados das mais variadas áreas possíveis. A gente tem o CDA, que é o Centro de Demência, de Alzheimer e outras demências. A gente tem o SPIA, né, que é o Serviço de Psiquiatria
da infância e da adolescência, o Projade, que é o de álcool e drogas, né? Tem ambulatório só de transtorno de estresse pós-traumático, só de toque, né? Só de toque e fobia social, só de transtornos alimentares, que é o GUTA, só de depressão refratária, né? De refugiados, né? De população trans, tem um ambulatório geral, né? Tem um ambulatório só de transtorno de personalidade. Então é um ambiente riquíssimo em termos de atividade ambulatorial especializada, né? E de enfermaria também, né? A gente tem um volume ok, né? Comparando com outras residências, eu acho que é muito mais tranquilo o nosso volume de pacientes, assim, né? Como são 15 residentes que entram no IPUB por ano, É e a muita gente gente, tem no né? máximo 60 leitos, né? O R1 hoje é o que você mudou um pouco isso, mas agora é o R1 que roda na enfermaria, depois do R1 você não roda mais. Você tem no máximo 4 pacientes por, por R1, né? O que nem acontece na prática, acaba ficando com 2, 3, assim, pelo menos até agora é o que a gente tem visto, né? Então é relativamente tranquilo, assim, né? Esse é o instituto. Se quiser saber um pouco mais de carga horária, grade, essas coisas, você vai... Uma coisa vai que pra lá. me veio na cabeça é que isso era uma questão que eu não me atentava antes, mas que, tendo feito residência num lugar muito tradicional também, eu observei que o limite entre o serviço ser muito tradicional e às vezes ele até se passar por tão tradicional e não se atualizar como um serviço mais novo, essa linha é muito tênue. E às vezes isso vira um desafio, né? Porque sempre foi assim, continua sendo assim, e não se atualiza, enfim, e a medicina está evoluindo como um todo, e a psiquiatria nem se fala. Como que você percebe isso lá no IPUB hoje? Eu acho que a maior parte das coisas no IPUB não sofre muito dessa parada no tempo, não. Por que eu imagino isso? Porque todos esses ambulatórios especializados, se eu não me engano, são todos mesmo. Posso estar errado, pode ter algum outro que não tenha essa característica, mas se eu não me engano, são todos. Tem linha de pesquisa associada. Isso faz muita Entendeu? diferença. Então, o chefe daquele ambulatório especializado, né, ele é geralmente encarregado por alguma pesquisa, né? Então eu percebo que é um ambiente academicamente forte também, né? Principalmente, bom, pelo menos das experiências que eu tive até hoje, né? Que não são muitas, mas no meu estágio, né, como interno e externo, que a gente chama, que eu fiz, eu consegui rodar em diversos pequenos serviços diferentes, né? Diversos ambulatórios diferentes. Diferente do meu R1 até agora, que eu não consegui rodar em nada, não tem tempo para rodar em nada. Mas tendo a experiência de ter rodado em alguns ambulatórios especializados, eu tentei rodar no máximo que eu conseguia. Eu vi que alguns deles, assim, quase todos que eu fui, na verdade, tinham uma discussão acadêmica forte, sempre depois do ambulatório, além da discussão de caso, né? Toda semana um residente tinha que, por exemplo, no ambulatório de transtorno de estresse pós-traumático, sempre antes de começar o ambulatório, algum residente trazia alguma coisa sobre algum artigo que tinha sido designado para ele estudar e apresentar, né? No CDA, que é a parte de psicogere, sempre depois, né, dos dias que eu ia de ambulatório lá, se não me engano, eram as quintas à tarde, quando acabava o ambulatório, umas 4h30, o pessoal se reunia numa salinha e cada dia um residente falava de uma parte de uma revista que eles estavam discutindo, né? Também, né, lá tem uma das principais referências nacionais, pelo que o pessoal fala, eu não conheço muito bem, mas que é o Apolinário na parte de no GUTA, né, que é o ambulatório de transtornos alimentares, então sei que também ali, né, o academicismo é forte. Então acho que por isso, né, por essa razão dos ambulatórios estarem ali, né, associados à linha de pesquisa, é um chute meu, o motivo pelo qual eu acho que mas faz muito sentido. mais atualizado academicamente, né, mas eu tenho essa percepção, assim. É claro que isso não é para todos, né, isso não é para todas as atividades também, tem algumas atividades que são mais tradicionais, que podem estar paradas um pouco no tempo? Tem, com certeza, né? A parte da sessão clínica, que é muito tradicional, funciona da mesma forma, sobre os mesmos moldes há muito tempo, pelo que o pessoal fala, né? Alguns preceptores, né, mais tradicionais também, né? Tem uma pegada que são mais tradicionais, né? Da mesma forma desde sempre, assim, né? Não sei, essa parte de atualização, assim, né, se
se é muito valorizada, mas pela minha experiência, assim, eu particularmente, tem gente que não acha não, tá? Mas eu particularmente acho que é um ambiente bastante rico academicamente, assim, por conta dessa estrutura que eu tô te falando, assim, entendeu? E o que você tem achado, assim, nesses 3 meses, né? De residência? 3 meses, 3 intensos meses. Parece 3 anos, mas ainda só passaram 3 meses. Mas quando você vê, já acabou também. O que você tem achado mais desafiador no R1 de psiquiatria? O mais desafiador é você chegar num ambiente, né, de uma especialidade que você não teve muito contato na graduação, né? Eu acho que isso vale para oftalmo, otorrino, anestésio, né? Essas coisas que a gente não tem muita familiaridade, né? Então eu chego aqui na residência, eu herdo dos meus R3 e dos formados na psiquiatria 50, 60, 70 pacientes no ambulatório geral, né? E da noite pro dia eles estão sob a minha responsabilidade, né? Claro que a gente tem a preceptoria no ambulatório, né, para auxiliar a gente, mas são pacientes que estão sob a nossa responsabilidade, né? E a gente não sabe nada, a verdade é essa. Eu acho que a maior parte, pelo menos, né, as pessoas que, sei lá, não viveram em ligas, né? Às vezes nenhum, né? Fez muita liga de psiquiatria, já tinha muito interesse desde sempre, ou outros que tiveram vivências em psiquiatria antes de entrarem na residência, trabalharam com plantão, né, de psiquiatria, ou em outros setores de psiquiatria antes de entrar, né, possam ter mais familiaridade. Mas eu acredito que a maioria, assim como eu, entra meio tonto, assim, né? Sem saber, porque é tudo conhecimento novo, assim. Você teve um pouco de impressão ali durante a graduação, porque você teve um pouquinho de aula, às vezes teve um estágio, às vezes nem teve um estágio muito bom ou muito relevante, assim, de saúde mental. Então, acho que o maior desafio é esse, você ter que aprender um pouquinho rápido, pelo menos aquele básico ali, né? Fazer uma boa anamnese, fazer uma boa evolução ambulatorial, perguntar um pouco as coisas mais certas, saber fazer um ajuste medicamentoso um pouco mais básico. Esse é o principal desafio, assim, no primeiro momento. Acho que a psiquiatria clínica, assim, a psiquiatria clínica, de uma forma geral. E como R1, assim, tem tido tempo de estudar? Tem. Isso é uma coisa positiva daqui. Tem tempo para estudar. E eu acho que da residência de psiquiatria, no geral, porque as pessoas ficam indignadas, assim, que comparativamente a carga horária, pelo menos a minha residência, era de fato muito menor do que as pessoas de outras especialidades. Mas é porque a gente precisa desse tempo. Sim. A gente precisa de ter o tempo para ler. Não dá para ser, tipo, tocação, aprender por osmose, porque você não aprende. A psiquiatria você precisa digerir. Precisa. Né? Precisa do livro ali, precisa do artigo. Assim, tem como aprender de orelhada, né? Mas você vai ficar com a informação de orelhada pro resto da vida, se você não buscar na fonte, né? Mas graças a Deus, isso foi uma coisa que eu olhei também na residência de escolher. Você tem tempo. Aqui no IPUB você tem tempo. Você tem tempo. E eu já ouvi gente também falando que acha um pouco corrido, mas eu não, pelo amor de Deus, não acho mesmo. Assim, a nível de carga horária, vamos lá, para eu explicar um pouco do meu dia a dia como R1, né? Que fica mais fácil para quem estiver ouvindo ter uma noção também do que é o tempo. A gente é dividido por equipes, né? São 3 R1s por cada equipe de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta, né? Cada um com um preceptor-chefe. Eu sou da equipe de segunda-feira. Então eu tenho um plantão fixo toda segunda-feira com a minha equipe, né? Então o meu plantão é com os R1s, os R2 do plantão. Então somos 6 médicos no plantão, mais o staff de médico, mais a equipe multi, né? Que consiste num psicólogo ou psicóloga, né? Assistente social, enfermagem e terapeuta ocupacional, se eu não me engano. Então, assim, é esse tanto de gente numa sala, num plantão. Para fazer admissão, às vezes, de 1, 2 pacientes no dia, 4 pacientes no dia, já fizemos mais 7, mas tá bom. O serviço é porta aberta? Então, não é porta aberta, é referenciado só. E só recebe paciente de dia. À noite não recebe paciente, né? São pacientes, se eu não me engano, orientados mais orientados à internação de longa duração, mas não é só esse o critério, não, porque tem gente... Eu não entendo muito bem o fluxo da porta lá, não, mas o paciente é regulado. O Instituto Felipe Pinel, né, o Pinel que fica ali pertinho da gente, ele é porta aberta de emergência, né?
Mas a gente não é porta aberta, não. O paciente E é vocês referenciado. rodam na emergência de algum serviço? Roda na emergência do pneu, Entendi. no R2. Uhum. Né? Aí roda na porta de lá. Então eu tenho, vou falar do meu cronograma, né? Mas é isso para todos os R1, só que em dias variados. Eu tenho meu plantão segunda-feira, né? Na terça-feira e na quinta-feira de manhã eu tenho supervisão clínica, né? Terça-feira junto com toda a equipe multi e quinta-feira só com os médicos residentes da equipe e o preceptor para discutir todos os casos da enfermaria, né? E eu tenho 3 turnos de ambulatório à tarde, que para mim são de ambulatório geral, terça, quarta e sexta à tarde. Esse é a minha rotina basal. Plantão segunda, supervisão e ambulatório terça, nada quarta de manhã e ambulatório à tarde, supervisão quinta e nada à tarde, vou te explicar as aspas depois, nada sexta e ambulatório à tarde. Só que não é nada, né? Porque você tem que ir na enfermaria de manhã, ver o seu paciente. Você ia falar, né? algum momento você tem que ver o paciente. Você tem que ver seu paciente. Né? A gente tem aulas teóricas também. Então, terça, depois da supervisão, tem aula de... Quinta, depois da supervisão de manhã, de 10h30 a meio-dia, tem aula de psicopatologia. Segunda, durante o meu plantão, tem aula de psiquiatria clínica. No segundo semestre, tem aula de psicoterapia e de psicofarmacologia também. Você tem a sessão clínica toda terça-feira às 10h30 também, né, que a gente é convocado aí também, né, no meu caso depois da minha supervisão de terça. Tem o centro de estudos nas sextas-feiras também, né, que tem sempre alguma coisa, né, sendo debatida, algum tema com algum palestrante, alguma coisa, né, que é super interessante também. Então você tem diversas atividades ali para colocar dentro do seu tempo vago, né? Mas o grosso é isso. E a gente tem, como R1, 3 plantões por mês, assim, em média. Super tranquilo, entendeu? Plantões fora esses da segunda-feira. Isso, que são plantões noturnos de dia de semana ou plantões de final de semana. Uns 3, assim, por mês, dá. Uhum. Acho que são 40 plantões no ano inteiro, né? 24... 36, 48, 3,5 plantões por mês, assim. Uhum. Tem mês que tem 3, tem mês que tem 4. Entendi. Entendeu? É uma carga horária tranquila. Isso é super positivo, porque eu consigo estudar o caso do meu paciente quando eu cheguei do ambulatório, fiz ali alguma coisa, fiz a minha atividade física, resolvi, parei ali 7h30, consigo olhar os 3, 4 casos que eu atendi, 4 pacientes que eu atendi, estudo o caso. Na quarta de manhã eu não tenho nada, eu consigo tirar para estudar com tranquilidade, dá tempo de trabalhar um pouco por fora também, né, porque tem que cobrir um pouco de outros custos, né, então dá tempo para fazer isso também, entendeu? E aqui no Rio você tem dado plantão de clínica? Não, aqui no Rio eu tenho dado plantão de pediatria. Não, digo, mais porta geral mesmo. Sim, porta. Tenho trabalhado como monitor, né, de uma plataforma de cursinho, de suporte acadêmico, né, nessa parte de suporte acadêmico. Entrei agora na equipe de pareceres também, de alguns hospitais aqui do Rio, parecer psiquiátrico. Que legal. Super legal. Muito, muito bom mesmo. A experiência tem sido boa, assim. E... o que mais? Não, é isso. Por enquanto, só isso tudo. E pensa em voltar? Com certeza. Com certeza. Hoje é uma certeza, né? Tô aberto. Mas veio pensando em voltar. Já, eu e Carol, minha noiva, já viemos pensando em voltar. A gente gosta muito de Vitória. Muito. Vitória é fantástico, assim. Sou muito clubista com a Vitória. Os capixabas tendem a ser assim. E a gente sabe que todo serviço tem uma cara, assim, né? Uma característica que é o forte mesmo, uma característica muito positiva que acaba eventualmente atraindo pessoas para o serviço por essa razão. Qual que você acha que é a cara, assim, do IPUB? O que você acha que lá tem de mais positivo? Eu acho que é uma coisa que pode ser positiva para uns, mas pode ser não tão positiva assim para outros. Mas do meu ponto de vista é um grande ponto positivo, né? Que é justamente o que a gente conversou agora. Ali, o tempo
que a gente tem disponível associado à liberdade que a gente tem ali dentro. A gente tem um excesso de liberdade em alguns momentos, né? Assim, em boa parte dos momentos. No ambulatório geral, né? A gente marca o horário dos nossos próprios pacientes, né? A gente coloca um paciente a mais ou a menos no dia, né? A depender da nossa demanda, da possibilidade que a gente tem de atender aquele paciente. A gente faz um encaixe, a gente dá um número ou não, se não quiser, né? E na enfermaria, a gente tem as supervisões 2 vezes, né? Bota 3 vezes por semana, porque no dia do plantão também funciona mais ou menos como uma supervisão. Então, assim, você pode usar de bem ou de mal essa liberdade, né? Eu, particularmente, gosto muito, porque eu vou fazendo as coisas da forma como eu acho que são mais adequadas para o meu dia a dia, para minha rotina. Eu consigo, ao invés de ir na enfermaria de manhã, como não é muito rígido, eu vou à tarde depois do ambulatório nesse dia, entendeu? Eu marco mais o paciente de encaixe nessa sexta-feira aqui, porque vai dar tempo, e eu queria ver esse paciente antes do tempo. Então eu acho muito boa assim, essa liberdade e o tempo disponível que eu tenho para poder estudar as coisas com calma, estudar os casos dos meus pacientes com calma, ficar absolutamente antenado nos meus pacientes da enfermaria, sabendo de tudo, ligando para familiar. Tenho tempo para ficar 40 minutos com o familiar no telefone, pegando um relato colateral da história. Começou a andar com quantos anos? Exatamente. Então eu acho isso muito positivo. Tem gente que enxerga isso como um ponto negativo, né? Às vezes porque gosta de um ambiente em que as coisas são mais cobradas, né? Porque se movimenta melhor dessa forma. E às vezes porque tem gente que não liga muito, assim, né? Dá uma empurrada aí e aproveita a liberdade não para usar em favor da residência, mas para levar a vida, assim, né? Então pode ser um ponto negativo dependendo do ponto de vista, né? Do perfil da pessoa, mas para mim é um super ponto positivo, essa liberdade associada com o tempo disponível, assim. Eu uso isso como um potencializador, assim, né? Para poder estudar mais e fazer as coisas com mais calma e tudo mais. Acho que essa é a cara do IPUB, assim. Menos carga horária e mais liberdade, assim, né? Que pode ser usada pro bem e pro mal. Sim, sim. Se você hoje, com tudo que você viveu até agora, pudesse dar um conselho para a sua versão R0. Forte, mas faz residência. Eu já tive dúvida entre fazer pós e fazer residência, né? Olhando a pós como um caminho alternativo de formação real, assim, não por atalho, sabe? Mas, assim, tô há 3 meses aqui, mas não tem nada, eu acho que equivale à imersão que a residência te proporciona, assim. Independente do serviço, eu acho que essa imersão é muito rica. Você tá ali o tempo inteiro, tô o tempo inteiro vendo o paciente, tô o tempo inteiro em contato. Eu acho que esses caminhos alternativos podem até te proporcionar uma bagagem teórica bacana, mas o tato da coisa, não que eu tenha muito, 3 meses, né, de residência. Ainda. Mas o tato da coisa você pega ali. Mas essa curva de aprendizado, ela explode, assim. Cheguei sem saber nada, hoje eu sei pouco, mas sei alguma coisa. Consigo ficar num plantão noturno ali até onde eu sei, manejando as coisas sem acordar o R2. Essa é a missão. Muito menos o staff. Então, acho que tá difícil, tem mais gente formando, às vezes tem menos vagas, mas as vagas não crescem na proporção da quantidade de médicos formando, mas a residência é um caminho certo, assim. Se você tiver essa possibilidade de estudar, né, de se dedicar, de tentar uma vaga, tente, com muita força. Valeu a pena, então. Muito. Sou muito feliz hoje. Muito, 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 muito. Sou muito feliz mesmo. Mesmo quando eu olho pra janela, assim, no meu apartamento, né, e brinco com Carol, minha noiva, falo, caramba, eu tô morando na rua que eu queria morar, fazendo a residência que eu queria fazer. Deu certo. Coisa boa, muito bom isso. Sou muito feliz hoje. Que bom. E que bom, né? Você poder compartilhar essa história com tantos R0s que talvez agora estão vivendo um momento de angústia, incerteza, sim. se vai dar certo. E o que eu acho muito legal é que todo mundo, quando eu faço essa pergunta sobre o que você falaria, é isso, vai dar certo, sabe?
pode seguir esse caminho É que esse você caminho está mesmo. vislumbrando que vai dar Aham. certo. Então, muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Enfim, estamos numa quarta-feira às 9h40 da noite, então sei que é desafiador, mas eu fico muito feliz com esse interesse genuíno de, enfim, retribuir com a comunidade. Imagina. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E sucesso aí na trajetória. Obrigado. Até a próxima aí. Até. Quem tiver alguma coisa, alguma dúvida, qualquer coisa, nem precisa entrar no ar aí, mas pode passar meu contato sim. aí, quem tiver dúvidas, as coisas, meu Instagram, essas coisas, eu respondo tudo numa boa, assim, tranquilo. E obrigada por isso, assim, eu tenho certeza Imagina. que ajuda muita gente. Não, com certeza, mas eu fui ajudado um dia também, isso é o mínimo.